também para cumprimentar a Ana Andrade, autora do livro Elegidos. Vou falar um pouco sobre o livro. O livro traz representatividade, né, LGBTQIA+, diversidade racial, avanço científico e tecnológico, tudo isso num escopo, né, com um foco também futurístico e também envolvendo ficção científica. A gente vai entender com ela como é isso. Primeiro, boa tarde para você, Ana Andrade, seja muito bem-vinda aqui ao Estúdio CBN. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stephanie. Obrigada pelo convite. Como você disse aí, Elegidos tem um pouquinho de tudo isso e um pouquinho mais que vou continuar a falar. E é aquele momento especial que você chega e diz, meu livro tem coisas importantes, mas principalmente a representatividade. Eu gosto de dizer isso porque na ficção científica, para quem conhece ficção científica, é bem difícil de você encontrar um personagem negro, um personagem gay, e foi a proposta que eu trouxe em Elegidos. Muito interessante mesmo, inclusive eu ia perguntar isso logo de cara, conversava aqui com a Stephanie, né, a gente preparando aqui o assunto também dessa nossa entrevista, eu falei que ia perguntar isso de cara, porque realmente eu já consumi mais, né, mas li bastante livros de ficção científica e realmente esses temas não estão lá. Achei muito interessante você fazer isso. A gente tem essa carência e tem que lembrar sempre que o leitor, ele procura diversidade, porque o leitor, ele é diverso. Você vai encontrar um leitor que ele quer se encaixar na história. Então, se você encontrar sempre protagonistas que são homens brancos, héteros, poxa, mas será que todo leitor vai ser assim? Será que as pessoas vão se encontrar no livro dessa forma? Não, né? Óbvio que não. O leitor, ele tá procurando a diversidade e a gente tem que dar a diversidade para ele, né? Eu acho isso bastante válido, principalmente nessa área de ficção científica que a gente está arrastando, assim, literalmente para tentar encontrar o máximo possível. E é por aí. E Ana, conta pra gente então um pouco mais sobre a história, como são esses personagens, né? Porque no mundo LGBTQIA+, a gente tem uma infinidade de pessoas diferentes, de sexualidades, de identidade de gênero. Quais você escolheu representar ali em Elegidos? O legal de tudo é que existem bandeiras que as pessoas levantam de colocar nomes e ser explícitos, mas eu faço questão de deixar tudo na descrição. Então, o leitor ele tem que pegar na descrição as situações. Então, a gente encontra personagens gays, personagem trans, assexual, encontra também queer, e tudo isso faz com que o leitor ele tem que prestar realmente atenção para identificar isso, porque isso não é comum de você ver. Então, essas pequenas descrições, elas estão ali e são para entregar tudo. Não vou deixar do tipo, vai ficar subentendido, não. Ele tá ali na mensagem e eu acho muito importante não colocar os personagens, assim, eu acabei dizendo os nomes, mas eu não gosto de colocá-los em caixinhas, porque eu sinto que se em algum momento no próximo livro ele quiser ficar com outra pessoa, ou ele se sentir que ele não tá mais daquele jeito, ele pode simplesmente mudar. Uhum. E você já deu um pouco, né, a dica de que se trata também de uma série de livros, é isso? Explica pra gente como é que vai ser isso, quais livros já foram lançados, datas, como é que tá seu processo também, fique à vontade. É uma trilogia, Elegidos, né, e ele é o primeiro, está sendo publicado pela editora Flive, então ele se encontra em pré-venda, se você quiser garantir, vai lá correndo no site da editora Flive, até o início de junho. Mais uma vez a conexão, Stephanie. Ai, a internet não ajuda. A internet não tá ajudando a gente não, desde ontem, né? E a gente começa o papo e não consegue, infelizmente, terminar. E a gente tava chegando no ponto que eu acho que é o principal, que a gente fez isso na semana passada também, que é perguntar para essas pessoas como elas iniciaram, né, na leitura e como se interessaram por aquele tema, né? Seria legal saber disso. Vamos ver se a gente consegue conectar de novo. A gente conversou, né, na semana passada com uma autora até que ela ficou anos em uma outra área, se não me engano, tecnologia da informação, né, Sim. TI, e depois é que ela mudou e tornou-se escritora. Até então ela era leitora. Então é muito legal a gente ver essa mudança também e ter a mente aberta sempre para saber que a gente pode mudar a qualquer momento, né? Por exemplo, não estamos felizes, podemos buscar outra coisa. Sem dúvida alguma, né? Vamos saber dela isso também. Primeiro que ela retome, então, por favor, fique à vontade para retomar seu raciocínio, Ana Andrade, porque a gente perdeu um pouco a conexão, mas estamos de volta. Tranquilo. Não, era basicamente isso, né? Que você encontra o livro disponível na editora Flive e aproveitar enquanto está na pré-venda. Tem também o e-book na Amazon, então fiquem espertas.
estava falando aqui enquanto você não voltava para conversar com a gente, Ana, a respeito do seu início na literatura, né? Como escritora mesmo. Você também era uma leitora voraz, digamos assim, gostava muito de consumir esses tipos de livros. Como é que foi para você esse início? Como você começou a escrever? Sempre foi escritora? Também a gente quer saber isso. É verdade. Eu sou uma pessoa totalmente fanfiqueira, então se você procurar coisas antigas minhas, você vai ver fanfics que realmente eu gostava de pegar ali, eu assistia, terminava de assistir um filme do Batman e dizia, nossa, eu queria mais romance. Aí lá vou eu depois escrever sobre isso. Então eu sempre gostei muito de escrever. Depois da faculdade me deu um start de, não, eu realmente vou ser feliz se eu seguir por essa carreira. Eu sempre fui uma leitora voraz, sempre, 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 sempre voltada para a fantasia. Então, a distopia foi uma proposta mais do que eu estava passando pelo momento, do que eu queria. Então, eu juntei distopia com fantasia, mas o foco principal realmente é a distopia. E para entregar ao leitor aquela primeira experiência do universo que está ali passando por um autoritarismo e que conversa, flerta com a política, que fala ali sobre sustentabilidade, coloca assim umas reflexões bem tensas, e é mais ou menos isso, né, que eu quero entregar no primeiro livro. E esse seu livro, Elegidos, ele tem uma proximidade com o estilo de Jogos Vorazes, né? Como que foi definido isso na divulgação? Como que isso se deu conta, né? Por causa do seu gosto pessoal, como que foi esse caminho da história, como que tomou esse formato aí de Jogos Vorazes? Não tem como fugir, porque Jogos Vorazes também é uma distopia que flerta com política, só que Jogos Vorazes é mais intenso a política, né? Em Elegidos a gente tem de leve isso, mas não deixa de ser algo que ali está sambando no mesmo círculo, na mesma dança, de trazer uma ideia. Eu tenho como um dos personagens o Edgar Blake, que é o presidente da Área 90, nesse universo cyberpunk em que todos os países viraram áreas. Então, depois de uma guerra cibernética e tal, então existem vários poréns que chegam até aquela situação, e ele está sob o controle de boa parte do globo, exceto pelo Leste Sombrio, que é exatamente por isso que ele cria o Projeto 375. E nosso protagonista, que está ali como brasileiro, Frederico, ele acaba tendo a oportunidade única de entrar para esse projeto. E ele, como a gente, tenta apanhar bastante, né? Porque ele é um civil, ele está no projeto militar, como é que faz? Uhum. E aí agora eu queria que você explicasse pra gente como se dá esse processo de escrita, né? A gente perguntou isso também para outros autores, é sempre uma curiosidade, né? Que os ouvintes têm, que as pessoas em geral têm, a gente que não é próximo dessa vivência, né? Para você, por exemplo, já tem esse livro agora em pré-venda, os próximos já estão escritos, já estão na sua cabeça, eu vejo que você fala com uma proximidade enorme das personagens, né? Acho que isso é muito comum também, né? Não, a gente acaba criando muito afeto pelos personagens, então as pessoas vêm me perguntando, qual é o seu personagem favorito? Mas é difícil de escolher, mas eu acho que é mais pelo momento. A partir do momento que eu coloco ele mais naquele capítulo, nossa, eu me senti próximo. Mas ele é o antagonista da história. Não faz diferença. Ele é o coadjuvante, porque você meio que se conecta com o personagem, com a mensagem que ele traz, com a missão. Durante o meu processo de escrita, eu estou escrevendo o segundo agora, tem várias reconstruções, então termino o livro, volto de novo, termino, ele passa por uma consultoria literária, que é quando ele está numa ficção muito adentro, distopia, fantasia, muita chance dele ter um furo e tal, e a gente ter esquecido alguma coisa. Então, para o leitor ele ter a experiência completa e saber que a história não é para ter furos, eu passo por essa consultoria, então depois passo para revisão e depois entrega para a editora. Então, tem muitas etapas para chegar ao livro até o leitor. Tem os betas também, que eles chegam ali como opinião de leitor, às vezes como autores, tem betas que são autores fantásticos, então eles, eu acho que isso é melhor, e a gente vai trabalhando para entregar o melhor livro possível, da melhor versão possível.
Uhum. Dá pra ver que são várias etapas, né? Qual dica você daria pra quem, como você, você disse no começo da nossa conversa, né, que você até se definiu como fanfiqueira, né? Pra quem é assim também, vive dessa forma, eu vejo na internet isso é muito comum, eu mesmo leio algumas também, já li mais, né, mas já li também em outras oportunidades, mas diz pra gente, né, quem quer lançar um livro, entrar realmente nesse meio, nessa área, como pode fazer pra sair disso, pra ter uma realização como você, tendo um livro escrito? Eu recebi uma dica uma vez de um autor, quando eu vi um programa de TV, e eu compartilho com essa ideia para todo sempre. Eu não estou lembrando o nome, mas ele era um autor nacional de São Paulo, e ele disse: a única dica que eu tenho para você é continue escrevendo. Treino a escrita, escrita. Estude escrita, e é isso. Porque não imagine que seu primeiro livro, Elegidos não foi meu primeiro livro, não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o quarto. E é você escrevendo, entendendo sobre como é que funciona o livro. Mas assim, isso aconteceu comigo, mas com outro objetivo. Eu comecei a escrita totalmente despretensiosamente, sabe? Eu não queria, não tinha foco nisso, até porque eu sou formada em Direito, então realmente eu não pensei no início em me tornar escritora. Então, se você não tem esse foco no início, se você só gosta de escrever, senta lá no Wattpad, tem várias plataformas que você pode escrever gratuitamente, sem aquele foco de tenho que escrever um capítulo por semana. Não, fica livre, escreve o que você quiser, como você quiser, que depois você vê esse hobby que é virar profissão. É uma dica importante, né? Porque também se torna uma coisa, quase uma terapia, um processo pessoal mesmo, né? E aí se a pessoa ela gosta disso, depois pode ser que vire uma obrigação, aí a coisa muda de figura realmente, né? Fica na pressão. Para você não teve essa pressão nesse livro? Você se cobra bastante? Como é que foi essa questão de prazos para você? Não, eu acho que foi a situação tão natural, porque eu simplesmente já gostava de escrever. Então, eu tenho metas, né? Então, realmente eu não posso ficar um mês sem escrever nada. Ah, mas eu tô trabalhando na divulgação. Então, não me interessa. Eu tenho que realmente escrever para não atrasar. Eu tenho aquele cronograma e tal. Também tô sempre mexendo no esqueleto da história. Outra dica importante que eu sugiro para você fazer, eu não fazia antes, mas agora eu faço, sempre o esqueleto da história, como é que vai surgir o capítulo e tal, o que vai acontecer, para se desenvolver início, meio e fim, antes de só escrever por escrever. Então, se você estiver fazendo um livro, o melhor de tudo é fazer um esqueleto antes. Então, fique à vontade, Ana, para divulgar novamente o seu livro, onde as pessoas podem encontrá-lo. Deixa aí suas redes sociais também, para quem quiser acompanhar melhor o seu trabalho. Fique à vontade. Então, gente, é mais ou menos isso. Para você conhecer um pouquinho mais de Elegidos, dos personagens, você pode conferir no meu Instagram. É Ana, com 2 N's, Andrade, autora. Eu também tenho um site chamado Bela Distopia, que você vai encontrar resenhas, poemas, contos, tem muita coisa lá. Você também pode conferir o livro, como eu disse, no site da Editora Flive, ele está em pré-venda, e também pelo o e-book na Amazon. Eu queria, enfim, agradecer de novo, né, ao Leandro e à Stephanie por colocarem aqui um tempinho, e eu espero que vocês deem uma chance para Elegidos, para conhecer a história, porque eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito. Perfeito, com certeza daremos essa chance sim. Muito obrigado por esse papo para lá de agradável, Ana Andrade, autora do livro Elegidos. Sucesso para você, bom final de semana também, boa tarde. Boa tarde.